Olá! O artigo que vou apresentar é sobre a vila chamada de KM2 e que representa um patrimônio ferroviário do tronco norte do Rio Grande do Sul. Meu nome é Margit Arnold Fensterzeifer, sou professora da Universidade de Caxias do Sul, no campus de Bento Gonçalves. Sou arquiteta e urbanista, mestre em História e doutoranda do Programa Profissional de Doutorado da Universidade de Caxias do Sul. Esta vila foi de meu interesse, pois ela tem muito pouca história contada sobre ela. São casas de trabalhadores que construíram esse trecho das vias férreas do estado do Rio Grande do Sul, onde eu moro. Aqui uma imagem da estação onde essas casas estão construídas. O material documentário desta vila é muito pouco, existe muito pouco material. Porque todo o material que estava nos batalhões ferroviários foi para um museu na cidade de Lages, Santa Catarina, também aqui no Brasil, e esse museu sofreu um sinistro, sofreu um incêndio e perdeu toda a documentação. Por isso, a pouca documentação que tem, eu acabei resgatando para poder fazer essa pesquisa científica. Essa foto eu consegui no Batalhão das Comunicações, antigo batalhão ferroviário, aqui de Bento Gonçalves. E também esse trabalho foi muito aportado em levantamentos técnicos que eu fiz no local e com entrevistas com várias pessoas que estavam ligadas a essa vila. Essa vila começou a ser construída em 1940 e já estava pronta em 1950 e funcionou essa ferrovia até os anos 70, 1970. E após isso foi praticamente abandonada. Essa ferrovia também foi chamada de Ferrovia do Vinho, porque ela levava a mercadoria de Bento Gonçalves, das vinícolas, aqui para o norte do estado, e assim para o restante do Brasil. Também é interessante colocar que essa é uma região que teve a colonização italiana e acabou sendo construída por causa da questão da imigração italiana. Mas quem construiu essa rodovia foram trabalhadores que vieram de todas as partes do país, porque eram técnicos em ferrovias para poder construir essa rodovia. Como vocês notam, é um terreno extremamente acidentado e, portanto, tem vários túneis e vários viadutos que foram construídos por esses trabalhadores, inclusive com vários sinistros, mortes, pelo perigo, pela periculosidade da construção. Também essa foto é do batalhão. Aqui eu consegui um mapa que mostra, porque KM2 é uma das 4 vilas ferroviárias que foram construídas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a vila de São Luís, que está bem deteriorada, São Valentim, a vila de Jabuticaba e a KM2, que é o case do meu estudo, que se encontra no distrito de Veríssimo de Matos, aqui que é um distrito da cidade de Bento Gonçalves. Aqui eu tenho um trecho do KM2, só um pedacinho, do que é a vila. E essas casinhas de trabalhadores eram chamados de turma, que era a turma dos trabalhadores que iria construir essa vila. Interessante que essa é a vila de Jabuticaba, mas todas seguiam a mesma implantação. Um acesso à casa dos chefes, dos sargentos, e à casa dos soldados e dos trabalhadores.
Então, o que acontece com isso é que o acesso às casas, primeiramente pelo controle, tem os chefes, e por último são os trabalhadores. O Rio das Antas ladeia todo esse complexo e também traz uma beleza natural muito linda. Essa estrada férrea já foi ocupada, vocês veem aqui a estação Jabuticaba, ela já foi ocupada para turismo, mas não é possível pelo sucateamento e o estado dos túneis e dos viadutos, que requer muitos cuidados. Aqui foi um trabalho que eu desenvolvi na pesquisa, um mapa baseado no Google Maps e também coloca, então, a questão do espaço da turma, os trabalhadores, e aqui o acesso, onde tem as casas dos chefes, a escola no meio desse caminho e a estação férrea. Aqui a BR 470, que hoje dá acesso a esse local. E aqui em azulzinho, a via férrea que foi construída por eles. Aqui a casa dos trabalhadores, ou a casa da turma, vocês veem elas construídas aqui, moram aqui nesse espaço as pessoas que são parentes ou filhos ou herdeiros do pessoal que trabalhava na rede e que trabalhou no batalhão ferroviário. E outros moradores que acabaram se instalando nessas casas. A casa era uma casa pequena, tinha 2 quartos somente, uma sala, uma cozinha pequena e um banheiro. E a lavanderia era na parte externa da casa. Interessante a ventilação para que se conservasse bem os assoalhos de madeira, onde eu tenho uma ventilação na parte da fundação da casa, que foi feita em pedra basáltica, que tem muito aqui na região. Inclusive, as vilas era instalado longe da vila um pavilhão onde tinha pólvora para dinamitar as partes de basalto para construir os túneis. Aqui também a gente nota, e por que a cozinha tão pequena? Porque o conjunto tinha também um refeitório construído em um galpão de madeira. E os trabalhadores faziam as refeições nesse refeitório, e além das refeições, todas as tardes, no entardecer, os soldados do batalhão traziam filmes e toda a população da vila e também do entorno podia assistir os filmes. No entorno moravam agricultores com agricultura de subsistência. Parreirais, muito poucos nessa parte da cidade de Bento Gonçalves, porque é muito íngreme. Aqui a escola, que abrigou em torno de 400 alunos, era o ponto social do espaço, onde ocorriam também as missas, já que na vila não foi construída uma igreja, então eram feitas as missas, as oportunidades sociais eram trabalhadas aqui. A escola, inclusive, funcionava em 3 turnos. 2 turnos para as crianças e o turno noturno para os soldados que eram alfabetizados na escola à noite. A escola foi fechada nos anos 70 pela questão de que não havia mais crianças e pessoas para estudarem nessa escola. Aqui a casa dos chefes, dos sargentos, uma casa um pouco maior, inclusive com uma arquitetura um pouco mais apurada, um pátio um pouco maior, e também de design proto-modernista, muito interessante, que era usado aqui no Brasil nos anos 40, uma arquitetura industrial proto-modernista, uma arquitetura de estilo um pouco mais leve que o Art Deco. Aqui um galpão de madeira, que justamente é o último que sobrou, onde tem o depósito das mercadorias, da manufatura de todo esse espaço. Então, esse galpão era refeitório
esse galpão, outros galpões, né, refeitório e cinema, e num outro galpão funcionava uma enfermaria que teve, na verdade, 4 médicos que eram do batalhão ferroviário e que atendiam toda essa população, onde faziam pequenas cirurgias, partos. Na época, inclusive, era mais importante essa enfermaria que o próprio hospital da cidade. Aqui, então, é importante também uma caixa d'água. Essa caixa d'água bombeava a água do Rio das Antas e trazia para abastecer essa vila. Aqui, algumas dessas construções de madeira, que eram esses refeitórios, né? Então, isso é uma imagem já bastante antiga. Nós não temos a data dessa imagem, mas se imagina que seja pelos anos 50, 60, e esse é o batalhão ferroviário. A caixa d'água atualmente ainda está lá, muito mato em volta, mas ainda está lá. Aqui é a estação do trem, também nesse estilo proto-modernista dos anos 40 no Brasil. Também é ocupada por moradores, por uma família, e ela tem também detalhes em ladrilhos hidráulicos que vieram da cidade de Pelotas, que tinha uma grande fábrica de ladrilhos hidráulicos. Aqui se nota o assoalho de madeira, que que compunha todas as casas também. Aqui a vista exuberante, vocês notam aqui o início da ferradura, de uma das ferraduras do Rio das Antas, que foi muito importante para a imigração italiana. E nesse aspecto é bom salientar que nessa vila moraram pessoas que não eram de origem italiana, que vieram de todas as partes do Brasil, mas eram técnicos na parte de construção de ferrovias. E daí mesclaram um pouco as etnias da cidade. Por isso que são atores desconhecidos ainda na cidade de Bento Gonçalves. Aqui também a gente nota que a implantação foi feita nesse platô, onde tem, então, a casa dos chefes, depois a casa dos moradores, e é uma imagem capturada da BR-470. Então, é, na verdade, uma montanha alta, e no platô, então, eu tenho a construção da ferrovia e a implantação da vila. Aqui o acesso pela BR-470, e aqui, novamente, uma imagem da ferradura. Aqui interessante colocar esse mapa, que é um mapa que localiza, em especial, as construções realizadas pelo batalhão ferroviário. Vocês notam aqui que o primeiro batalhão ferroviário, as tracejadas em tracejado mais grosso, que é justamente essa onde está o KM2, a cidade de Bento Gonçalves, e aqui, então, o traçado dessa rodovia. E as outras que eles viriam a construir no Rio Grande do Sul, porque as outras já estavam constituídas. Importante, então, colocar para vocês a macrohistória, a microhistória desse lugar KM2, que eu dei umas pinceladas para vocês, e também a questão da construção das rodovias. Dom Pedro, na verdade, que instituiu as ferrovias no Brasil para o escoamento do café, a exportação do café em especial. E, na verdade, concedeu a várias empresas estrangeiras a concessão de algumas ferrovias. Santa Maria é um exemplo desses, foi construída para os trabalhadores belgas, que construíram todo esse eixo das ferrovias que liga Santa Maria a Porto Alegre e, em sequência, ao porto de Rio Grande, onde havia o escoamento internacional das mercadorias. E esse espaço é um espaço de importância muito grande para a cidade de Bento Gonçalves e para a história da nossa cidade e para, inclusive, contar um pouco do que foi a pujança desses eventos de construção das redes ferroviárias no estado.